Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores, animados para uma lua nova que vai acontecer no signo de Câncer? A lua e o sol no signo de Câncer. Olha a potência que isto é. Mas enfim, vamos ver quais são as mensagens através do tarô. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Eu sou canceriano de Sol, Lua e Vênus, então eu entendo muito bem o que pode ou não acontecer com vocês. Eu estudo muito sobre vocês, então deixem um like, inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem este vídeo e vamos ver quais são as mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Esta lua nova vai reverberar até a lua nova de 2027. Então ela é super potente, para todos os signos. Mas vamos ver o que precisamos saber exatamente agora. Já começamos com a justiça e eu sinto que esta lua pode representar, que vai acontecer amanhã dia 14, pode representar uma justiça. Neste caso, energia de Vênus, energia de Libra, energia do equilíbrio, energia de algo voltando, algo sendo resolvido ou principalmente entendido. Mas vamos ver mais cartas. O que precisamos saber exatamente agora? Temos o 8 de espadas, gente. Esta carta é quase você olhando para as oportunidades e falando: será que devo? Será que posso? Será que consigo? Será que sei? Será que entendo? Ok. Temos a carta O Diabo, energia de Capricórnio, nosso oposto complementar. Que interessante. Signo de Câncer é a raiz, Capricórnio é o fruto. Então, esta lua nova é uma oportunidade de você garantir o fruto que você irá receber. Existem várias questões. Eu considero o signo de Câncer o mais forte do zodíaco, porque a raiz é a mãe, é influenciado pela lua, enfim. Mas eu sinto que muitas pessoas ficam presas a profissões, a sistemas, no sentido de eu penso assim, eu acho isto e vou seguir por este caminho. Às vezes nem é sobre a intuição, às vezes é sobre estar em cima do muro e não querer se posicionar para uma vida diferente. Então, pode ser que a gente tenha que refletir nesta lua nova sobre isto, o que você poderia plantar de diferente, ou o que você poderia tirar desta balança, ou colocar nesta balança para que você perceba ciclos sendo repetidos. Porque já que é um novo ciclo, será que a gente não vai simplesmente acordar e viver como se nada estivesse acontecendo e reproduzirmos os mesmos comportamentos, os mesmos vícios, ou buscar da mesma forma? Esta é uma carta que fala um pouco de ambição. Isso é ótimo. Mas às vezes a gente luta tanto pelo resultado e esquece de vivenciar o caminho, o presente. Temos aqui o Rei de Espadas, a carta mais forte dos arcanos menores. Adoro este rei. E aqui caíram 3 cartas. Três cartas. 2 de ouros, oportunidades, escolha. Temos o 10 de copas, paraíso astral. E temos o 4 de paus, harmonia. Como está sendo, ou como foi, na verdade, o seu dia 12 de julho, onde existia uma possibilidade de entendimento, de conversas, de resoluções? Existe, né, este lugar, a justiça. É um muro. Deste lado tem uma energia, deste lado tem outra. Às vezes ficamos em cima do muro, mas ficar em cima do muro também é uma oportunidade de olharmos para os dois lados e escolhermos o melhor para a gente, ou mais sensato no momento, no sentido de o que eu quero. Porque se está começando um ciclo, significa que outro está terminando. Então, até aqui, o que você viveu, o que você não quer mais, o que você não aceita mais, para você, ao que você tem poder, ao poder que está em suas mãos, de escolha, enfim, o que você pode fazer de diferente? Aqui estamos falando de uma harmonia maravilhosa. 4 de paus é você seguro, é você confortável, é até mesmo criar uma nova zona de conforto. É você conseguir se comunicar, se expressar, se sentir bem na própria pele. E esta carta representa o paraíso.
Não vou dizer que nada de mal vai acontecer, mas eu estou dizendo que você pode se satisfazer com o que tem, aonde está, com quem está, ou da forma que você pode lutar. Como esta carta é uma carta extremamente forte, é uma carta que fala de assertividade, fala dessa energia. Todos nós temos a energia masculina e feminina, da mesma forma que todos nós temos a energia luz e sombra. Aqui é saber qual energia usar em determinados lugares, o que pensar ou fazer em determinadas situações. Então, nesta primeira rodada, vou fazer outras, está muito forte a energia do ar, do pensar, do refletir, do entender e também do se posicionar. Só que é muito difícil você se posicionar quando existe sequelas de um medo ou até mesmo de uma insegurança. Esta carta não é real. Esta carta não representa que o mundo lá fora ou à sua volta é perigoso. Mas você sentindo isto, você achando isto, você acreditando nisto, se torna real. Eu sempre uso essa carta com aquela referência do elefante, quando pequeno, preso na árvore, ele tenta sair, não consegue, ele desiste, ele cresce, ele poderia derrubar a árvore, mas na cabeça dele é impossível. Então, para vocês que enxergam na sua vida algo impossível, claro, temos que olhar se é acessível para a sua realidade, hoje e agora. Mas impossível por conta de um desânimo, por conta de uma insegurança, isto pode ser revisto, isso pode ser uma prisão, isto pode ser um hábito que você vem repetindo constantemente. Enfim, não encontrem subterfúgios para justificar a sua não ação ou decisão ou saída desta prisão. Mas vamos falar especificamente sobre tópicos cancerianos e cancerianas. O que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho e caso você queira falar diretamente comigo, fazer a sua leitura particular ou o seu mapa espiritual, revolução solar, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet e temos o enforcado que saiu na última leitura. Esta carta tem energia pisciana, tem uma energia da espiritualidade, uma energia de casa 12, segredos ocultos. E quando eu falo isto, é sobre coisas que não entendemos, mesmo olhando. Então esta carta pede para você olhar por um outro prisma, olhar a vida por um outro ângulo, entender que cada sinal pode ser uma informação, se entender também, ou se religar com essa espiritualidade, caso você tenha abandonado por algum motivo. Esta carta fala muito de criatividade, de arte também, de escrita, de música. Aliás, quem trabalha com artes, faça a sua leitura particular. Você vai adorar. Eu acredito que no momento eu seja o tarólogo mais eficiente para falar de artes com o público. Então, agende a sua leitura. Se você é cantor, ator, diretor, escritor, roteirista, essa é a sua chance. Agende a sua leitura. Mas vamos falar sobre este trabalho. O que podemos fazer neste exato momento em relação ao trabalho? Temos 2 de espadas. Como é um momento onde você pode, de repente, perceber que você gosta de outras coisas ou quer migrar para uma outra profissão, ou até mesmo decidir, escolher alguma coisa. Aqui, esta é uma carta que fala muito do ponto de interrogação, do sair de cima do muro, de ter que decidir. E às vezes, existem várias coisas a serem decididas, né? E a primeira delas, ou a mais importante delas, desencadeia uma série de coisas. Então, decidir isto significa ter que lidar com tudo que vem depois. Tudo que vem depois. E talvez a gente adie ou procrastine esta decisão ou esse posicionamento, porque a gente sabe que é quase que oficial. Decidiu, escolheu tal coisa, agora vai ter que pensar nisso. E só de pensar em tudo isso já cansa e você acaba adiando a sua decisão. Então sinta com o seu coração. Aqui é sobre não enxergar para enxergar melhor,
Por isso que esta carta normalmente vem com os olhos tapados. É para que você não veja com seus olhos, com a sua lente, com o seu julgamento, com as suas experiências. E sim, você sinta. Aqui é muito sobre sentir, gente. Qual o melhor caminho? Temos o eremita. Aliás, esse sentir ou este ver tem mais clareza aqui, tá? Já que esta carta é um pouco nebulenta, no sentido de Netuno, né, gente? A gente não consegue ver claramente. É por isso que fala da espiritualidade, das artes. É porque é algo que é sentido, feito, e naquele momento você brilha. Não tem como reproduzir, não tem como falar de novo, fazer de novo. Você simplesmente fez e aquilo pode ser algo maravilhoso ou algo horrível, né? Enfim, o resultado disto. Mas aqui eu vejo que existe bastante equilíbrio com o eremita. Vênus está em Virgem, esta carta representa o signo de Virgem, então o eremita fala de espiritualidade, opostos complementares, Peixes, Virgem, são opostos complementares. Vocês sabem os signos complementares? Câncer, Capricórnio, enfim, Virgem, Peixes, Escorpião, Touro. Vocês sabem disso? Leão, Aquário, todos são signos complementares. Enfim, temos o Cavaleiro de Copas, temos o 4 de Copas, temos o 6 de Paus, muito bom, e temos o Julgamento. A única carta que eu acho problemática aqui é o 4 de Copas. Enfim, problemática não. Todos nós temos várias e várias e várias camadas e de repente ela não é tão bem aceita. Por quê? Porque ela paralisa, porque ela é saudosista ou porque ela sofre por algo, mas não consegue se expressar, até mesmo, mais uma vez, para se posicionar. Esta carta é uma sensação de sozinho, mesmo acompanhado. Ou o universo te oferecendo uma coisa e você, como uma criança, ela também fala de maturidade, não aceitando isto só porque não é o que você gostaria. Eu já escutei muito, faz tempo que eu não escuto mais, mas eu já escutei muito pessoas falando: eu quero aquela pessoa de volta. Se for outra pessoa, não quero. Se não for com essa pessoa, não quero mais. Colocando esta pessoa como uma salvação. Estava escutando algumas coisas relacionadas a isto, e dependência emocional é quando você acha que o outro é tão importante que sem essa pessoa você não vive. Amor é quando você está completo, literalmente completo, e esta outra pessoa vem para transbordar e não para completar. Então, tem muitas e muitas coisas que a gente pode refletir sobre o que eu sinto, sobre o que é, sobre o que seria uma boa sociedade, uma boa relação, uma boa profissão. Enfim, são tantas e tantas e tantas coisas, gente, que a gente precisaria, como humanidade, como sociedade, como país, refletirmos para que a gente não culpabilize, terceirize essa dor, né? O julgamento fala muito de culpabilizar o outro. Minha vida é assim porque as coisas funcionam dessa forma. Minha vida é assim porque aquela pessoa me traiu. Minha vida é assim porque meu filho não me respeita ou não é grato ao que eu fiz. Enfim, sempre a culpa é do outro. O inferno sempre é o outro, né? Só que esta carta diz: até onde você permitiu. Então estamos falando de trabalho, né? O seu crescimento. Estamos vendo várias coisas acontecendo, a robótica vindo com tudo. Não é que pessoas deixarão de ter trabalhos, é que existem trabalhos que as pessoas não deveriam estar ali fazendo eles. Você gostaria de ficar 8 horas por dia apertando parafuso? Não faz sentido. Então, quando a gente fala de novas profissões, novas possibilidades, é quando você traz algo que a máquina não seria capaz de reproduzir. É quando você se torna algo essencial. A sua profissão, o seu fazer, a sua construção social, ela é insubstituível. Então, trabalhos específicos vão deixar de existir. Eu já falo isso desde 2019. E agora, com Urano em Gêmeos, desde este ano até 33, amor, é sobre comunicação, é sobre tecnologia. Estamos com Plutão em Aquário. É sobre tecnologia. Então não é sobre governos, não é sobre agendas, é sobre um tempo astrológico que vem trazendo mudanças. E já foi anunciado. Então, até onde você vai continuar pensando como você pensa, sendo que é este pensamento que te leva para baixo? Ou é este pensamento que não te permite a crescer? Está na hora de mudar. Aqui existe um reconhecimento. Aqui existe, talvez até com este reconhecimento, com esta energia de Vavavum, às vezes você não precisa ser aplaudido ou receber um prêmio, mas você pode atuar como tal, se sentir como tal. Você não precisa de alguém te validando.
Porém, você pode e deve se sentir validado. Uma pessoa comentou: o signo de Câncer é muito ruim, pode trocar de signo. Esse signo só sofre. Não, é o melhor signo. É o melhor signo. A nossa consciência que nos faz sofrer, a nossa consciência que nos faz limitados. Não é sobre o signo, é sobre como a gente lida com a vida. E aqui temos o 2 de copas. Então, para o trabalho, o que eu vejo? Parcerias, sociedade, de repente, até numa conversa informal, criar uma ideia, criar um plano, chamar um pessoal e falar: vamos fazer isto? Vamos colocar isso em prática? É uma renda extra. Talvez nem seja sobre uma profissão, mas aqui mostra reconhecimento. Quantas pessoas na pandemia não se reinventaram e enriqueceram? Fizeram coisas que não faziam e por conta daquele momento e por conta daquela tentativa, se tornaram alguém que não seriam caso nada daquilo tivesse acontecido. E o que aconteceu em 2020? Era um eixo Câncer-Capricórnio. Eu fiz muitos vídeos sobre isso. Tudo, a volta para casa, tem a ver com Câncer. O trabalhar de casa tem a ver com Câncer e Capricórnio. E o que aprendemos sobre tudo isto, já que esta lua nova vai acontecer no signo de Câncer. O que aprendemos com tudo isto, e é este aprendizado que vai fazer a gente colocar a semente certa neste exato momento. A semente que vai fazer com que a gente colha até 2027. Então é bem importante que você se sinta, ou que você perceba suas ferramentas, ou que você tenha coragem de fazer algo completamente diferente. Se for preciso. O que não dá é para ser um saudosista, falar: no meu tempo era melhor, ou aquela pessoa era melhor, naquele trabalho era melhor. Parar de viver do passado. Aqui é uma grande chance de você, mais uma vez, fazer história. Ou desta vez, fazer história. Nem que você precise fazer tudo diferente. Meus amores, para o trabalho, tem possibilidade de ascensão? Sim, vários cancerianos estão tendo ascensão neste exato momento. Só que tudo por conta de sementes plantadas no passado. Todo mundo que está fazendo história agora tem uma história. Não surgiu do nada. Então, pega tudo que você fez, monta um portfólio e se apresenta para o mundo. Olha, eu sou essa versão, eu já fiz isso, sou capaz de fazer isso, só não fiz porque não tinha alguém estendendo a mão, me dando uma oportunidade. Você pode ser essa pessoa. Eu posso, em 15 dias, mostrar o porquê você deve investir em mim, me contratar, ou enfim, entender que eu sou a melhor opção. Então tem um pouco também de ousadia, de cara de pau. É muito importante cara de pau neste momento. Aqui, quem ficar escondendo talentos, dons, vontades, vai acabar ficando para trás. Você pode ser incrível. Se o mundo não sabe que você é incrível, que adianta ser incrível? Então, é um pouco sobre se apresentar para o mundo também, neste momento. Vamos falar um pouquinho de amor? O que precisamos saber sobre o amor. E já começamos com 10 de copas. Muito lindo, muito lindo. A partir do dia 23 de julho, finalmente Mercúrio vai ficar direto no signo de Câncer, então a comunicação fica cada vez melhor. Mas aqui parece que muitos, eu sei que não é para todos, mas parece que muitos estão entendendo a linguagem do amor. Existem várias. E para ter, de repente, uma boa relação, vocês precisam falar a mesma língua. Cada um demonstra de um jeito o amor. Então, às vezes, não é falta de amor, ou às vezes não é falta de conexão. Às vezes são idiomas sendo falados e, de repente, não entendidos, compreendidos. Mas aqui fala muito bem dessa relação, ou da possibilidade de você ter uma relação mais estável, mais madura ou mais feliz, né? Temos Rainha de Copas, estabilidade emocional e principalmente, gente, eu quero fazer um vídeo, praticamente uma aula de como ter independência emocional para as relações. Deixem nos comentários se vocês querem, porque essa independência faz você ter a relação que você quiser, ou da forma que você quiser, porque essa pessoa não se torna o seu tudo, e com isto você consegue administrar melhor esse sentimento de amor, levar isto mais adiante, porque às vezes as relações são tão
boas, só que a insegurança ou a instabilidade emocional, enfim, os medos, os traumas, acabam acelerando o término dessa relação. Então essa segurança ou até mesmo estabilidade emocional pode levar esta relação muito mais longe. E até mesmo ter esta relação bem harmoniosa por mais tempo. Porque um monte de gente está numa relação péssima há muito tempo, né? Então não é sobre tempo, é sobre qualidade. E aqui temos o Papa que fala de casamentos, contratos, acordos. Ok, não sei, mas tem uma sensação que esta relação já existe, tá? É uma relação já existente. Diria até já há um bom tempo. Então, o que mudou desde o começo? O que mudou desde o começo? Quais são o feedback, de repente, que vocês poderiam sentar e conversar? O que poderia mudar? Os acordos, de repente, poderiam mudar? E temos o 3 de ouros. Ok, perfeito. Temos aqui o cavaleiro de espadas. Sabe o que é interessante também? Não sei se é o caso, mas eu vejo muitas coisas relacionadas a isto. Às vezes a gente acha que encontrar uma pessoa é, nossa, finalmente tenho um melhor amigo, finalmente eu tenho um sócio, finalmente eu tenho um parceiro, finalmente eu posso construir uma casa, construir uma família. Esta pessoa é tão importante porque finalmente eu posso realizar as minhas vontades, os meus desejos, as minhas projeções. Esquecendo da individualidade, tanto sua quanto do outro. Aí qualquer coisa que aconteça que fuja um pouco disto, a pessoa pensa, ah, então não é, então não bate, então não aceito, então não quero. E aí começam os atritos. É muito importante entender a individualidade de cada um. Você está se relacionando com uma pessoa que tem amigos, amigas, que gosta de sair sim, que gosta de se divertir sim, que tem parentes, enfim, que tem planos que existem antes mesmo de você existir na vida dessa pessoa. Não é justo que essa pessoa deixe de ser quem é, deixa de fazer o que quer, deixa de lutar pelo que sempre sonhou, só porque te encontrou. Porque aqui mostra uma relação, novos acordos, novos contratos, de repente até uma segurança emocional, independência emocional, e existem outras pessoas. Essa pessoa pode estar fazendo cursos, querendo estudar, querendo trabalhar, tendo amigos, amigas, enfim, querendo viver. Não é só vocês dois. Não é só sua família. Isto é uma projeção. Então existe muito mais do que vocês. E nenhum nem outro pode oferecer tudo o que cada um precisa. Então compartilha. Compartilha a existência dessa pessoa com o mundo. Pare de achar que é uma propriedade sua. Não é. E com a cabeça mais aberta, as relações duram horrores, não existem mentiras, porque tudo é muito colocado para fora, tudo é muito bem conversado. Enfim, gente, estejam prontos para uma relação ou estejam prontos para finalmente terem uma relação e não uma obrigação, só porque assinei o contrato, só porque eu falei que gosto de você. Isto não é algo definitivo, tudo pode mudar. E para nutrir isto, de repente, é importante abrir a mente, é importante falar e colocar os pingos nos is, é de repente se desconstruir também, para ver se não é você o problema. Enfim, coisinhas de amor, né? Mas vamos falar da espiritualidade. O que precisamos saber sobre a espiritualidade? Cancerianos e cancerianas, dia 14 de julho, lua nova no signo de Câncer. O que pode acontecer exatamente agora em relação a recados da espiritualidade? Podemos falar de tudo, mas o que a espiritualidade tem a nos falar? Já começamos com o Cavaleiro de Copas. Esta carta representa pessoas entrando, ou uma pessoa entrando, mostrando caminhos, falando, você sabe sobre isto? Você já leu esse livro? Você já conheceu esse psicólogo? Ou você já viajou para este lugar? Você sabe a cultura, a história deste lugar? Você sabe? E essa pessoa vem como um professor, te ensinando, mostrando caminhos, te ajudando, aliás, a resolver situações. Temos a carta o Pajem de Copas, temos o As de Paus,
E temos o 7 de espadas. Então, independente se é para o amor ou se é uma ajuda profissional, financeira, aproveite isto. Como eu posso falar? Tem muito sobre começos aqui. E às vezes este começo pode ser sentido como algo duvidoso. E pode ser mesmo, tá? Então escute a sua intuição. Porém, muitas vezes a gente acaba não fazendo por conta de ser uma novidade. Então vamos supor que está todo mundo investindo em tal coisa e ganhando horrores. Só que você tem medo, você nem entende, você nem conhece. Você não vai colocar seu dinheiro ali investindo porque você não sabe se realmente... Enfim, por conta disto você acaba não investindo. Todo mundo ganhando dinheiro e de repente você não. Porque você não tem coragem, ou porque você não acredita, ou porque você não conhece. Você acaba rejeitando. O 7 de espadas é quando a gente tem medo de perder e acaba não usando o que temos com medo de mostrar. Esta carta fala de ferramentas. Pode ser que alguém pegue as suas ferramentas, então cuidado com golpes, assinar coisas. Estamos com Mercúrio retrógrado. Mas também representa você tendo ferramentas e não usando, e de repente alguém olhando e falar: por que essa pessoa não usa a ferramenta que tem? Por que essa pessoa não usa a história que tem? Por que essa pessoa não usa alguma coisa? Por que esta pessoa não usa tudo que tem para crescer? Então, cuidado para não perder tempo guardando um ouro, só que esse ouro não bem utilizado acaba virando lixo. Ou alguém pegando para ver se você acorda para a vida. É a gente. Não dá mosca. É assim que se fala? Enfim, não desperdice oportunidades. Temos aqui o Rei de Fogo, Vavavum, energia de leão. E quando o Sol entrar no signo de Leão, no dia 22 ou 23 de julho, o que vai acontecer? O Sol vai estar na nossa casa 2. Neste exato momento, o Sol em Câncer significa o Sol na casa 1. Estude o seu mapa, ou faça comigo, ou estude por conta própria, mas estude seu mapa. Mas no geral, na mandala zodiacal, quando um planeta está em Câncer, para nós, no geral, significa o Sol na casa 1. Foi para Leão? Sol na casa 2. E o Sol na casa 2 representa a forma que você faz dinheiro, o que você dá valor em você, o seu valor para o mercado, o seu valor para o mundo. E estamos em época onde cada um tem o seu valor. Um mais, outros menos. Essa ideia de que todos somos iguais, gente, é historinha para, enfim, massagear o ego de quem nunca vai chegar em lugar nenhum. Não, nem todos são iguais. Cada um tem algo. E este algo que é preciso ser descoberto ou finalmente utilizado para que você sente nesse trono e se sinta o Rei de Fogo. Que chega, que faz, que acontece, que é persuasivo, eloquente, que sabe o valor e o poder que tem, que seduz tudo e todos e consegue o que quer. Então, parece que este Cavaleiro de Copas vem para te ensinar a ser você na sua melhor versão. Pode ser também um contato espiritual, né? Pode ser você se dedicando mais à espiritualidade, não para idolatrar alguma coisa, mas para entender o seu real valor. E entender que você é Deus em matéria. Se Deus, o Deus que a gente tanto gosta e ama, está dentro da gente, não está fora. Então é importante que você reproduza essa potencialidade que este Deus tem. E aqui temos o Cavaleiro de Paus, o Cavaleiro de Fogo. Então a gente tem uma ideia aqui bem interessante de o que eu quero e qual energia eu posso levar durante o caminho para conquistar o que eu quero. O que Vavavum está faltando para eu chamar a atenção da pessoa certa, para conquistar as coisas que eu preciso, o que eu posso mudar para atingir um público específico. O que eu preciso fazer para subir de patamar? Vocês estão vivendo exatamente agora o momento de plantar tudo isto. A intenção é mais importante que a ação. Não é fazer por fazer, trabalhar por trabalhar, criar por criar.
A intenção, o subtexto, aquilo que não é falado, que só você sabe, é isto que te dá o poder de manifestar o que você tanto quer. Então, meus amores, a história aqui tá linda, na teoria, mas na prática vai depender de você. E eu sei, é horrível quando tudo depende da gente, para alguns. Mas eu amo quando tudo depende só de mim. Porque assim eu não preciso depender de ninguém, culpar ninguém, esperar por ninguém. Seja essa pessoa um pouco mais autossuficiente sobre as cruzes ou as ferramentas que você tem que carregar, mostrar, utilizar e se dar bem neste novo processo, neste novo começo, nessa nova caminhada e principalmente neste reinado. Porque sim, você nasceu para estar neste lugar. É isso, gente. Leitura geral, atemporal. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.